Bom dia, sexto ano. Tô aqui, só tô ligando a minha câmera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Peraí, deixa eu encontrar aqui o aplicativo. Aqui. Vamos lá. Não entendo porque às vezes dá erro no meu aplicativo, sabia? Peraí. Agora foi. Prontinho. Hoje nós vamos escutar outra musiquinha na introdução do nosso capítulo. Eu, esses dias, estava assistindo vídeos legais do The Voice Kids e assisti um lá da Europa que eu achei muito legal e vou compartilhar com vocês, tá bom? Depois a gente tem a nossa aula. Tá bom. Deixa eu só encontrar o vídeo aqui que eu deixei separado aqui. Achei. Achei bem bonitinho. Зустрічайте, Максим Комісарчук. Здаватися на цьому етапі я не збираюся. Марія Могильна. Борьба будет достаточно трудной. Яка гарнюня. Олександр Зазарашвілі. Для мене кожен вихід на сцену – це можливість передати частинку добра усім людям. Ой, держитесь. Спокій. Битву розпочато. Remember this world's a build. Baby, they're traveling down. They didn't hear perfect. They didn't even make me sound. I found a way to let you in, but I never really had it out. Standing in a light of halo, I've got my angel now. It's like I've been away, yeah. Every rule I hate you break, yeah. In the read that I'm taking, I never gotta shut you up. Everywhere looking down, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see you get low. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written down on your face. Baby, I can feel your hello. Baby, I'll fade you I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. I can see your halo, I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. I see your halo, halo. I can see your halo, halo. I 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 can see your Bem lindinho, né? Gostaram? Oi, tio. Oi. Nossa, muito fofo. Sabe se o Muito menor legal, né?
desses Ah? 3 aí? Sabe o menorzinho desses 3? Sabe? O que Pois tem? é, eu vi um vídeo de The Voice, assim, só que de vários lugares, não só desse daí. Aí, Eu também esse achei por menino acaso. Aí esse menino aí, ele cantou uma música que eu fiquei com vergonha. Com vergonha? De mim mesmo, assim. Ah, tá, entendi. É Vai, bem lindo, cantou assim, eu muito achei eles. bem. Vamos lá, página 40, gente, para continuar nosso conteúdo agora. Credo. Eu canto muito bem. Gente, hoje nós vamos falar dos Hebreus. Alguém já ouviu falar dos Hebreus? Eu já. O que você já ouviu falar sobre eles? Ouvi? Ouviu falar sobre os Hebreus? Alguém? Ah, Eu sim. falo, só que eu esqueci. Hebreus. Os Hebreus, na verdade, Eu já Eu vi, entendi tio. Deus. Eu já vi, Fala. tio, na Bíblia. Isso, muito bem, Gabriel. Os Hebreus, então, eles são eles fazem parte, né, desse povo que, querendo ou não, conta a história do cristianismo, né? Conta a história não só do cristianismo, mas ele tem uma relação também com o judaísmo, né, com os judeus, e também com o islamismo. Tem uma relação, é o povo da religião monoteísta, né? São eles que criam essa religião que tem essa característica monoteísta, e eles vão... Enfim, são eles que vão contar toda a história quase lá do Velho Testamento, do livro Pentatêutico, Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso a gente fala do povo dos Hebreus, ok? Então, historicamente, a gente fala também. A gente não fala muito religiosamente, até porque a gente não tem competência para isso, né? Mas eles fazem parte da história, sim, né? É um dos povos que fazem parte. Então, nós falamos dos fenícios, falamos dos persas na última aula e hoje nós vamos falar dos hebreus. Olha só, eles são um povo que eles tiveram origem lá na região da Mesopotâmia, tá bom? Ali próximo da região da Mesopotâmia, tá? Eles tinham uma língua que era conhecida como a língua semítica, e esse povo acabou se dividindo em 3 tribos, tá? Em algumas tribos, na verdade. E elas foram crescendo e foram formando alguns reinos, tá? Eles tinham necessidade de terra para plantio, como todo mundo naquele período, né, gente? Eles precisavam de terra para plantar, de pastagem para os rebanhos das ovelhas. Então, de certa forma, eles viviam uma espécie de semi-nomadismo. Eles se deslocavam muito, tá? Muito do que nós conhecemos da história dos hebreus está relacionado à nossa religião, como eu estava comentando no início da nossa aula, tá? A maioria das informações que nós encontramos dos hebreus, inicialmente, a gente tem contato com isso pelo meio da Bíblia no Antigo Testamento, tá? Porque o Novo Testamento fala de Jesus e o Antigo Testamento vai falar muito sobre a história dos hebreus, tá? Hoje, nós temos evidências arqueológicas de que muitas das coisas que foram ditas na Bíblia, né, ou seja, muitas partes importantes da história hebraica realmente aconteceram, tá? Por esse motivo, existem textos bíblicos que, por mais que exponham assim, uma visão bem antiga da sociedade hebraica, ele fala muito desse povo, tá bom? No livro de Gênesis, lá na Bíblia ainda, existem textos religiosos, né, do judaísmo, do cristianismo, e, querendo ou não, conta a história do surgimento dos hebreus, tá? Lá em Gênesis está falando do surgimento dos hebreus, que é a partir dos patriarcas, o chefe da família, né? Que foram escolhidos por Deus para liderar os nossos primeiros ancestrais. E os 3 grandes patriarcas da tradição hebraica, e acabando sendo cristã também, serão Abraão, Isaac e Jacó. Quem nunca ouviu falar desses 3, né, gente? Todo mundo já ouviu em algum momento. Nunca ouviu falar deles? Quem? Pode Você? não. Pode Abraão, não. Isaac e Jacó? Eu achei que era outra pessoa. Hum. Eu ouvi falar, só que eu não sei de nada. Ué, então lê a Bíblia. Ô tio, eu já ouvi falar que eu já li na Bíblia alguns capítulos, vários capítulos dela já também. Aqui, ó.
Na Bíblia tem sim, fala muito do povo hebreu. É praticamente a história dos hebreus, a Bíblia, né? Principalmente o Antigo Testamento. Posso passar? Não! Não. Peraí, Gente, eu tô tirando foto, depois eu mando no grupo. Eu sei, Luiz, só que tem gente que não tá no grupo. Não, vamos marcar agora. Não tem porquê não marcar agora. É rapidinho. Também você tá tirando foto ou print? Você tá tirando? Acabou, Cecília? Passando então, hein? Então, segundo a tradição hebraica, né, Abraão, né, vamos falar um pouco lá da Bíblia, né? Não com um propósito religioso, mas para falar um pouco da história, né? Teria recebido uma revelação de Deus, né, que seus descendentes formariam um grande povo e que esse povo descendente de Abraão seria abençoado por Deus. Mas para isso, eles deveriam deixar a sua casa na cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia, para viver em Canaã. É isso que conta a história, né? Então, segundo a Bíblia, segundo a tradição hebraica, né, eles teriam então partido com toda a sua família e seus servos para a terra que teria sido prometida por Deus. Isso aí encontra-se, se eu não me engano, no livro de Êxodo, lá na Bíblia, né? Que é exatamente essa viagem da história deles, né? Dessa forma, então, por volta mais ou menos do século 19, 18 antes de Cristo, esse grupo de pessoas teriam chegado na região do Canaã, que é a região da Palestina hoje, tá bom? Que é esse local onde está lá Israel, os palestinos, os judeus, né? Jerusalém, é ali na região da Palestina, tudo ali muito próximo, tá? Nesse local, então, eles teriam se estabelecido próximo ao Rio Jordão, lógico, né? E lá eles cuidavam dos seus rebanhos, faziam suas plantações, cuidavam das suas árvores frutíferas, principalmente as oliveiras e as figueiras e as videiras, que a gente encontra muito falar sobre isso na Bíblia, né? A oliveira, a figueira e a videira, né? E na história de Gênesis, a esposa de Abraão, que era Sara, que já era muito idosa, teria dado à luz ao Isaque, que era o segundo patriarca. Este, por sua vez, seria pai de Jacó, que mais tarde receberia de Deus o nome Israel. Os 12 filhos de Jacó teriam então formado as tribos dos hebreus. Olha só que história louca, né? Porém, os hebreus teriam saído da Palestina, provavelmente em decorrência de uma seca muito grande, e fugiram para o Egito por volta de 1700 a.C., tá? Lá eles acabaram sendo escravizados pelos egípcios e permaneceram por 400 anos. Durante esse período, né, esse povo cresceu e escapou e retornou para Canaã. Esse episódio do retorno, né, é conhecido como êxodo, né, que vai e vem, esse caminho. Então é a partir desse período que se tem registros arqueológicos dos hebreus na Palestina, tá bom? Desse período do êxodo aí, da saída deles do Egito para a chegada em Canaã. Se eu não me engano, é essa passagem da Bíblia que conta a história do príncipe do Egito.
ok? Deles fugindo do Egito e voltando para Canaã, que era a região da Palestina. É uma história muito linda. Aqui não tem nada assim muito importante, gente. A gente não vai marcar isso aqui, não. Porque a gente não vai cobrar isso aqui historicamente. É só mais curiosidade pra gente saber mesmo. Tá bom? Aqui não tem nenhum dado assim, muito importante, não, tá? No início da formação das tribos... Página 42, tá, gente? No início da formação das tribos hebraicas, elas tinham uma organização social comunitária, ou seja, era uma coisa onde todo mundo era dono de tudo, as terras eram algo comum, tá? E durante boa parte da história dos hebreus, os povos eram comandados por um juiz que orientava, aconselhava a população, principalmente nos momentos de necessidade, né? E, querendo ou não, esses juízes também exerciam a função de líderes militares, políticos e religiosos. Ó, Gênesis, Êxodo, juízes, não é isso? Assim, a ordem? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômimos, juízes. Tem uma parte da Bíblia lá no Antigo Testamento que fala os juízes, que são exatamente esses juízes. Ô tio, eu posso falar aqui, eu tô com a minha Bíblia. Não tem necessidade não, mas fala, Gabriel, vai. É Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantatos, Isaías. Aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números... esqueci de Levíticos. Vai. Número... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantigo dos Cantigos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malequias. Aí agora o Novo Testamento. Não, o Novo não precisa não. Mas vocês viram que ali no Velho Testamento tem um livro de Juízes que fala exatamente desse período aqui das tribos hebraicas, onde eles eram comandados pelos juízes, tá? Os hebreus acreditavam na existência de um único Deus, que eles davam o nome de Jeová, né? E que esse teriam abençoado aqueles patriarcas lá que eram descendentes de Abraão, tá? Mas nos momentos das dificuldades, quando eles buscaram proteção na guerra e ansiavam por curas de doenças, né? E buscavam por uma boa colheita, muitas vezes os hebreus acabavam adorando deuses de povos aos quais eles tinham contato. Ou seja, deuses de pedra, deuses de ouro, né? Então, o monoteísmo ele foi se consolidando entre o povo hebreu até se tornar um ponto central da sua cultura. Mas isso não foi de uma hora para outra. Eles recebiam influência ali da cultura que eles viviam no seu entorno também, tá bom? É aí que entra a história de Moisés e os 10 mandamentos, tá? Lá no livro de Êxodo, que é do Antigo Testamento, né, vai contar essa impressionante história de como teria sido a fuga do povo hebreu do Egito, que conta lá no filme O Príncipe do Egito. Quem não assistiu, assista ainda. É lindo o filme, né? É um filme da Disney e é uma animação. E lá no Êxodo diz, né, que na época os hebreus já tinham uma grande população, mas que eles estavam escravizados, já tinham cerca de 400 anos. Então, Eu já assisti já esse filme. é lindo, né? Então o faraó, com medo do povo se rebelar, mandou assassinar todos os bebês hebreus para evitar o aumento da população hebraica. Neste contexto, nesse período aí que o faraó mandou matar as criancinhas, nasceu Moisés, que era filho de Joquebede, uma mulher hebraica, tá? Com medo de perder o seu filho, o que eles fizeram? Colocaram o filho numa cestinha no rio Nilo, perto da onde a filha do faraó costumava se banhar. O menino foi encontrado por ela, pela filha do faraó, e acabou crescendo como príncipe no Egito. Olha só, hein? Isso é a história que conta, né? Já adulto, Moisés, então, acabou matando um egípcio que estava espancando um hebreu. Por causa disso, fugiu para Midian. Nesse lugar, Deus apareceu a Moisés e uma planta que pegava fogo, mas não se queimava. Deus mandou, então, que Moisés fosse ao faraó para exigir as libertações dos hebreus.
Só que o faraó não aceitou essa proposta tida por Moisés. Moisés chegou ao faraó e falou assim, ó, Deus mandou você liberar os hebreus. Então, Moisés declarou que Deus mandaria pragas contra os egípcios até que o povo fosse libertado, tá? E aí tem a história, né, do rio que virou sangue, dos gafanhotos, né? Tudo aquilo que a gente já sabe das pragas do Egito. Né? Então, na 10ª praga, Deus mandou matar o primogênito do faraó, né? Que era o filho mais velho. Na verdade, não só do faraó, mas de toda a casa egípcia. E o faraó também era uma casa egípcia. Então, mas na história conta que eles pintaram com o sangue do cordeiro na porta dos hebreus, né? Então, quando o espírito da morte passava, matando os primogênitos, não entrava na casa dos hebreus porque já estava marcado com o sangue do cordeiro, né? E esse evento da passagem lá acabou sendo chamado de Páscoa, né? Que significa passar por cima. Olha, que a gente não sabia, né? Então, após a morte do filho do faraó, o faraó libertou os hebreus, mas se arrependeu e decidiu persegui-los. Então, Moisés estava em frente ao Mar Vermelho quando acontece a famosíssima passagem bíblica que Deus abre o Mar Vermelho para que os hebreus possam atravessar. É muito lindo. É lindo, né? E aí, quando os egípcios... com a mão levantada. E os egípcios, quando estão atrás, chegando, acabam se afogando, porque Deus fecha o Mar Vermelho, né? Só ali. Então, depois disso, o povo hebreu cruza o deserto por 40 anos, passando por várias dificuldades, e é nesse período que surgirão, né, ali no meio do deserto, os 10 mandamentos, que até hoje são seguidos pelos judeus e pelo cristianismo como um todo, tá? A terra prometida, então, é a região ali da Palestina, e até hoje é uma região de muita guerra, muita batalha, porque ninguém aceita, vamos dizer ali, perder aquele espaço, tá? E aí o nosso livro fala exatamente o Príncipe do Egito, que eu falei que era um filme da Disney, mas eu acho que a DreamWorks é da Disney, né? É da Disney, sim. É da DreamWorks. Mas a DreamWorks é da Disney, não é? Ou não? Não tem nada a ver com a Disney? Não. Acho que a DreamWorks é da... Não. É sozinha? É dela Não, mesma? Acho que é sozinha ou é com a Pixar. Não sei. Então tá. Quem não assistiu, por favor, assistam, tá? Então, gente, olha só. A região onde os hebreus se estabeleceram era uma área de muito... Até hoje é uma área muito conflitiva, tá? Porque as terras ali eram muito férteis, tá? Então, nessas guerras, povos com governos centralizados e grandes exércitos, que esses exércitos eram bem treinados, acabavam levando vantagens para se impor sobre os seus adversários, tá? Os hebreus conseguiram, de certa forma, fazer sua organização tribal, né? Eles sofriam constante pressão dos egípcios e dos povos mesopotâmicos. Eles ficavam ali no meio daquela confusão toda, tá? Nessa época da história dos hebreus, então, existiu entre os hebreus a crença de que eles eram um povo especial, escolhido por Deus para habitar Canaã, a terra prometida. Então, isso contribuiu muito para a formação de um sentimento de identidade, tá? Que os fez se reconhecer como uma nação, tá? Então, em vez de apenas tribos independentes, ocorreu uma união que garantisse o poder sobre aquelas terras. Por isso, muitas pessoas começaram a pedir a unificação das tribos em um único reino. Foi nesse contexto onde as tribos hebraicas finalmente se uniram, formando o Reino de Israel, com a tentativa de se defender contra as invasões externas, tá bom? Então, foi a partir desse momento que os hebreus passaram a ser chamados de israelitas, já que eles tinham formado o rei de Israel. O primeiro rei hebraico foi Saul, né? E depois teria entrado no seu lugar o rei Davi, tá? Que, segundo a Bíblia, ele seria um jovem pastor de ovelha, mas que tinha sido escolhido por Deus e ganhou fama como guerreiro, né? Quando ele matou o gigante Golias. Quem não lembra da história de Davi e Golias? Davi, então, deveria ter, assim, na história, né? Ele reinou mais ou menos por um período grande. Ele tomou a cidade de Jerusalém, né? E, querendo ou não, acabou se tornando um dos maiores reinos religiosos daquele período. Até hoje, a cidade de Jerusalém, então, é considerada sagrada por várias religiões.
tanto o islamismo, como o cristianismo, como o judaísmo, acreditam e têm Jerusalém como uma cidade santa, tá? Depois de Davi, nós vamos ter Salomão, e suas ações, querendo ou não, buscou mostrar o esplendor de Israel, e ele incentivou muito o desenvolvimento do comércio, construiu palácios e vários tipos de fortificações, ok? Mas é muito linda a história dos hebreus. Saul, Davi e Salomão é a ordem dos reis de Israel. Tio, na minha Bíblia tem o mapa do Egito. Mas tem que ter mesmo, porque é Aqui, ó. exatamente ali. Aham. Porque fala da região em onde os hebreus se desenvolveram, né? Sim. A Bíblia tá meio surradinha. Mas Bíblia tem que ser surrada mesmo. Ô, tio, aqui, ó. Eu acho que em todas as Bíblias tem. No final da Bíblia tem um mapa ó, a terra de Israel no tempo do Novo Testamento, o mundo do Novo Tem no Testamento. começo e no fim. É, Tem Aqui, o ó. Oriente Aqui, ó, Antigo, que você tem o falou. Egito. Os reinos de Saul, Davi e Salomão. Viu aí? O mapa. Os reinos de Israel e Judá. Tá tudo aí. Caramba, E tem vários Ótimo. outros mapas aqui. tem 11 mapas na minha Bíblia. É bem informada. Então, gente, após a morte de Salomão, querendo ou não, o reino entrou em conflito, tá? Por poder e acabou se dividindo. As tribos de Judá, né, acabaram formando um novo reino e o resto das tribos montou o reino de Israel. Então, os israelitas se dividiram na tribo de Judá e na tribo de Israel, ok? A partir de então, os pobres passaram a viver uma situação muito difícil. Os ricos começaram a cobrar muitos impostos cada vez maiores, foram construindo palácios e, querendo ou não, foram se divertindo em festas e começou a ganhar destaque a figura dos profetas, né? Esses profetas, então, eles eram indivíduos que eles permaneceram presentes em diversas culturas da antiguidades e a eles eram atribuídos o dom de explicar sonhos e visões para prever o futuro e falar com os deuses, ok? Tudo isso depois da morte de Salomão, a religião foi se dividindo, né? Israel se dividiu, então, entre Israel e Judá. Por isso que o Gabriel viu aí o reino de Judá.
Posso? Peraí, tio. Eu tô acabando. Pronto. Nessa sociedade, então, hebraica, os profetas que surgiram nesse período, né, eles foram bem importantes e, segundo eles, né, criticavam muito aquela vida de desigualdade social que começou a se estabelecer entre os judeus depois da divisão de Israel e Judá, tá? Então, as suas pregações afirmavam que não bastava só participar dos cultos, que era preciso praticar justiça, que deveriam defender os órfãos, viúvos, os mais pobres, era preciso ser humilde, não deveriam se envolver em subornos, ou seja, eles eram pessoas muito corretas, esses profetas, tá? Então, querendo ou não, esses profetas, eles foram, vamos dizer assim, eles formavam o princípio dos valores que acabou se consolidando na religião judaica lá a partir do século 8, tá? Então, essas pregações deram base para o surgimento do judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta ética da história. Ou seja, além de defender a existência de um único Deus, essa religião também passou a defender morais éticos, né? Como que as pessoas deveriam se comportar dentro da sociedade, tá? Que depois deu origem ao cristianismo e ao islamismo. Ou seja, por isso que a gente chama religião monoteísta ética, porque além de acreditar em um único Deus, a religião, ela mostrava como que as pessoas deveriam se comportar em sociedade. Ser corretas, ajudar o próximo, né? Ter essa questão da empatia, ser amoroso, tudo isso era pregado e defendido pelos judeus. Pelos judeus não, né? Pelos profetas que depois foram formando os judeus. Passar, hein? O reino de Israel, então, vai sobreviver mais ou menos até 720 a.C., quando eles foram dominados pelos assírios, que eram povos provenientes da região da Mesopotâmia, tá? Muitos dos hebreus foram presos, foram se tornando escravos, né? Naquela época era o normal, os que eram derrotados de guerra se tornarem escravos. O reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos, que levaram os hebreus como escravos para a Babilônia, né? E
somente os hebreus do reino de Judá conseguiram manter sua cultura e retomar para suas terras posteriormente, tá? Por isso os hebreus passaram a ser conhecidos como judeus, porque foi o povo de Judá que conseguiu, depois de serem derrotados pelos babilônicos, retornarem para a região da Mesopotâmia e seguir sendo a religião, ok? Por isso que a palavra judeus pode se referir tanto a um descendente dos hebreus como quem segue a religião judaica, tá? Os judeus, então, só puderam retornar à Palestina 539 a.C., quando Ciro, o rei dos persas, conquistou a Mesopotâmia e permitiu que eles retornassem para suas terras. Lembra que nós falamos que Dario, Ciro, eles respeitavam muito a cultura dos povos que eram dominados por eles? Então, séculos depois, a Palestina acabou sendo invadida pelos romanos, que eles tinham muita violência com os invasores, né? Os hebreus acabaram se espalhando por várias regiões do mundo. Essa dispersão entre os hebreus é conhecida como a diáspora. Eles só voltaram a se reunir no seu país em 1948, quando a ONU criou, na região da Palestina, o Estado de Israel para abrigar os hebreus. E querendo ou não, e os povos que habitavam naquela região, né? E é por isso que a gente tem tanto conflito ali naquela região, tá? O país Israel foi criado depois ali. Não vi ainda não, Rafael, vou ver hoje, porque eu só vejo as questões do Cristo Rei quando eu termino de dar minhas aulas pela manhã. Aí, por exemplo, se hoje alguém me mandar alguma coisa, eu só vou ver amanhã. Quem me mandou ontem, eu vou ver hoje. Mas hoje eu já vou fechar a nota de vocês. Posso passar? Peraí. Peraí, tio. Pronto, tio. Pode passar. Ok. Atividadezinha depois eu vou colocar lá no notebook para vocês realizarem, tá bom? Isso foi nossa aula de hoje. Tio, eu não sei por que essas semanas assim, as aulas estão sendo mais legais. Né? Deve ser Mais porque tá chegando rápidos. o recesso. Deve ser porque que os professores estão pegando mais leve. Posso dar um spoiler de uma coisa? Fala. É porque eu queria presente. Dia 19 meu aniversário. Ah, tá bom. Eu sei disso. Você me conhece melhor que o meu quarto. Mentira. Abracinho pra vocês, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Quem enviou a atividade, enviar agora, hein? Que eu vou fechar as notas daqui a pouco. Que atividade? Qual atividade? As atividades que eu já passei, história e filosofia. Filosofia, história.